Olá, amados, boa noite, queridos, bom dia, boa tarde, uma abençoada madrugada para você que acompanha de madrugada e louvado seja o Senhor. Gratidão ao nosso Paizinho por mais esse momento de comunhão, de oração, né, por estarmos aqui tendo o privilégio de compartilhar mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações. E eu confesso, queridos, para vocês que o devocional hoje falou diretamente ao meu coração. Não que não fale todos os dias, mas tem dia que a palavra vem como um puxão de orelha grande assim em nós, né? Porque a palavra do Senhor, ela é um alimento que nos sustenta, né? Que nos direciona, que nos traz, né, equilíbrio em todas as situações das nossas vidas. Muitas vezes estamos assim meio desequilibrados, né, em alguma área. O Senhor vem e nos dá aquele puxão de orelha. E a Luizinha que está apagando, me perdoe. Mas hoje o título diz assim: concentre-se no que importa. A palavra-chave é posicionamento. E, queridos, nós precisamos ter o posicionamento de buscarmos ao Senhor, né? Buscar luz e direção do Senhor em todas as coisas, em todas as áreas das nossas vidas. Neste exato momento, né, são 11h05 da noite. Olha o horário que eu estou gravando devocional, com essa cara de cansada. Cheguei da obra agora, nem tomei banho ainda. E todos os dias têm sido muito cansativos, muito corrido, devido a eu ter abraçado, né, situações, causas que vão além, né, do que realmente eu posso fazer, resolver, enfim. Então eu tenho ido para a obra, né, louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem nos dado graça, meu esposo tem me ajudado ali, mas é algo que vai além do que a gente realmente poderia fazer, né? Aos nossos olhos, pensávamos que seria muito mais tranquilo fazer, né? Resolver essa situação ali, precisando ajudar meu pai com algumas questões, né? Falta de mão de obra, falta de valor para pagar também a mão de obra. Nós abraçamos aquela causa e ali começamos a fazer aquela obra que já vai para 2 meses, que estamos chegando tarde em casa, enfim. A vida nos envolve com muitas coisas, né? Eu não estou falando aqui reclamando de nada, não, porque, glória a Deus, estou fazendo uma boa obra ali, ajudando meu pai. Porém, queridos, o título de hoje está dizendo: concentre-se no que importa. Muitas vezes nós precisamos largar tudo para fazermos o que realmente importa. Quando eu li esse devocional, me lembrei da situação todinha, né, que aconteceu agora nessa semana, que meu esposo já estava querendo ir até Ourinhos há algum tempo, e ele decidiu que iria na semana passada, e eu dei a maior força, falei, vamos sim. Minha cunhada me ligou, eu falei, vamos, porque Deus está providenciando esse momento para estarmos em família, para vocês ali se reunirem como irmãos, né? E se alegrarem. Esse é um tempo que o Senhor está preparando. Vamos e vamos fazer um culto, né? E assim foi, nós fomos, nos alegramos, fizemos um culto, foi uma bênção, né? E esse meu cunhado, que faleceu agora no domingo passado, estava lá conosco, muito feliz, muito sorridente, né? Inclusive ele trabalha muito também, entregava produtos de farmácia, de moto, e ele sempre estava ocupado, 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 mas quando nós chegamos na quinta noite, ele falou, amanhã não vou trabalhar, nem depois, e nem depois, e eu só sei que alguém disse, olha, mas você não vai mesmo trabalhar? Ele disse, não, eu vou ficar com vocês. E ele fez a melhor escolha, ele priorizou o que era realmente importante, né? E se posicionou, falou ali com o patrão dele que ele não ia trabalhar naqueles dias porque ele ia ficar com a família dele. E foi a melhor escolha, porque quem sabia, ninguém sabia que uma semana depois ele não estaria
mais em nosso meio, mas ele soube aproveitar aqueles últimos momentos ali com a família, né? Se alegrou muito. E nós precisamos, queridos, sempre priorizar o que é prioridade, né? Muitas vezes a gente quer abraçar o mundo e fica muito ocupado com muita coisa, né? Lá mesmo no domingo à noite, quando nós chegamos, ia ser o sepultamento na segunda. E o meu sobrinho, filho desse cunhado que faleceu, estava muito triste, muito arrependido, porque o pai dele tinha chamado ele para participar dessa reunião de família, naquela uma semana antes da partida. E ele não pôde ir porque ele tem uma borracharia, né? Ele falou: "Ai, pai, eu não posso, porque tem borracharia e tal". Falou com a gente por telefone. Mas quando chegou o domingo, né, que o pai dele havia falecido, então ele fechou tudo e foi correndo até Ourinhos. Nessa ida, muito desesperado, até bateu o carro, mas graças a Deus não aconteceu nada com ele nem a esposa. Mas o que nós podemos ver com isso, querido? Que não só ele, né, age dessa maneira de, não posso ir hoje, depois eu vou, né? Mas quando acontece uma situação, né, de um falecimento, todos nós deixamos tudo e saímos correndo, né? E é tão triste, queridos. Muitas famílias não veem seus queridos há muitos anos e sempre pensam: ah, eu não consigo ir, eu não posso ir, vou me planejar, vou ver esse ano que vem ou daqui a 2 anos ou sei lá quando eu vou, né? Mas se acontecer o pior, se acontecer um falecimento, a gente larga tudo, arruma dinheiro emprestado, pega um avião, pega um ônibus, pega um carro, mas a gente vai lá, está, né, com o familiar e não consegue mais ver em vida, mas vai para dar força para os familiares que ficam. Então, queridos, nós precisamos priorizar o que é prioridade, né? Parece que eu estou falando coisas de mim mesma aqui, coisas né, da minha vida, mas não, eu estou falando da realidade, né? Uma realidade muito dura. O que aconteceu foi muito triste, foi muito repentino, né? A partida do meu cunhado, mas todos nós, queridos, temos um dia determinado que o Senhor, né, irá nos levar. Nós não sabemos o dia nem a hora, então nós precisamos valorizar muito esse tempo. Como diz o título, concentre-se no que importa, né? E a leitura diz assim que muitas vezes mergulhamos tão profundamente nas preocupações e nas tarefas que precisamos cumprir que deixamos de aproveitar o presente. No entanto, a Bíblia nos ensina que não devemos viver de modo obsessivo, preocupados com o amanhã, pois Deus Pai é quem cuida de nós com zelo. Ele nos sustenta e provê a cada uma das nossas necessidades. Quando nos concentramos em buscar o reino, podemos descansar na certeza de que o nosso Pai sabe tudo que precisamos e é capaz de trazer alívio e provisão, né? O autor diz aqui que houve um tempo em que eu fazia tantas coisas ao mesmo tempo que cheguei a desenvolver labirintite. Somente então aprendi que o melhor é melhor me dedicar com excelência a uma tarefa por vez do que abraçar todas e não conseguir finalizá-la. Quando comecei a listar as tarefas e pôr em ordem as prioridades, tudo mudou. Reflita, talvez tudo que você precisa é fazer o mesmo, né? Aflitos com a produtividade e com o dinheiro, trabalhamos mais do que aguentamos, até que o corpo e a mente demonstrem sinais de esgotamentos. Ansiosos por agradar os outros, não conseguimos impor limites, nem dizer não, preocupados com o futuro, nos desesperamos do presente, ao perceber que não temos controle algum sobre o amanhã, né? A expressão facial muitas vezes revela o ânimo de uma pessoa, que pode ser tanto de alegria, tranquilidade, como de fadiga, angústia ou preocupação. Em nosso tempo, temos a impressão de que as pessoas estão cada vez mais cansadas e inquietas,
com frequência, cedem às frustrações e ficam preocupadas quando o futuro, as finanças e os relacionamentos, a saúde, demandas como um todo. Então, queridos, a palavra do Senhor, aqui em Salmo 55, 22 diz: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele susterá, jamais permitirá que o justo venha cair. E vivemos em um mundo que nos convida a fazer cada vez mais, mas Deus nos chama a viver com propósito. Nem todo tempo nos faz com propósito, nem tudo que ocupa o nosso tempo faz parte dele para a nossa vida. Precisamos de posicionamento, posicionar o coração em Deus, organizar, as prioridades e investir o nosso tempo, no que realmente importa. Ame mais, perdoe mais, busque mais a presença de Deus. O tempo é um presente do Senhor para nós. Quem vive como se tivesse todo o tempo do mundo, corre o risco de desperdiçar o tempo que Deus lhe deu. Posicione-se hoje e priorize o que realmente importa. A frase do dia diz que ficar acomodado no que está bom nunca nos levará ao ótimo. Às vezes a gente pensa que está bom, eu estou trabalhando muito, mas é porque eu preciso pagar tal coisa, mas não é o trabalhar muito que é o melhor, querido. É trabalhar com direção, na luz do Senhor. E a leitura diz assim, essa frase significa que a gente não pode se conformar com uma vida sem crescimento espiritual, sem organização. O bom é viver ocupado, o ótimo é viver no centro da vontade de Deus. O bom é fazer muitas coisas, mas o ótimo é fazer as coisas certas. O bom é trabalhar muito, mas o ótimo é trabalhar com sabedoria, equilíbrio e direção do Senhor. O ótimo não está em fazer mais, mas fazer aquilo que Deus realmente nos chamou para fazer. Não se acomode com uma vida ocupada, busque uma vida direcionada por Deus. O verdadeiro crescimento acontece quando nos posicionamos, organizamos as prioridades e deixamos Deus conduzir os nossos passos, em vez de apenas ocuparmos em acumular tarefas. Então, queridos, que essa palavra possa falar não só, eu creio que não está falando só comigo, que eu preciso deixar de correr tanto e como é difícil muitas vezes a gente se organizar, muitas vezes a gente falar um não, a gente acaba abraçando aqui, abraçando ali, falando sim, 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 e a gente fica sobrecarregado. Então nós precisamos ter luz, direção do Senhor, um posicionamento para viver os propósitos e o que realmente o Senhor quer que a gente viva, priorizando o que realmente é prioridade, concentrando-nos no que realmente importa. E vamos fazer uma oração, que o Espírito Santo possa falar melhor nos nossos corações, em nome de Jesus, queridos. Vamos orar. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração aqui nessa luz. Pai amado, Senhor, hoje nos posicionamos diante de Ti, com coração humilde, reconhecendo, Pai, que nem tudo o que podemos fazer é necessariamente o que devemos fazer. Ensina-nos, Senhor, a viver com sabedoria e organização. Ajuda-nos, Senhor, a estabelecer prioridades e não abraçar mais responsabilidade do que conseguimos carregar. Pai, livra-nos da sobrecarga, Senhor. Jesus, da ansiedade e da necessidade de querer resolver tudo ao mesmo tempo. Dar-nos discernimento para dizer sim. Deus, ao que Jesus, nós não temos coragem, Pai, muitas vezes de dizer não. Deus, dai-nos discernimento, que possamos dizer sim somente aquilo, Senhor,
que vai ser bênção para as nossas vidas e bênção para a vida do nosso próximo, Senhor Jesus. Ah, Deus, afasta, Senhor Jesus, de nós tudo que não provém de Ti, ó Deus. Que o nosso posicionamento seja de obediência, equilíbrio e confiança. Ensina-nos a caminhar, Senhor Jesus, um passo de cada vez, fazendo com excelência tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos hoje, Senhor. Sem viver preso às preocupações de amanhã. Dai-nos luz, paz. Ah, Senhor Jesus, dai-nos a direção do Teu Espírito Santo. Pai, neste momento, Deus, eu entrego a vida de cada amado, de cada querido em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar grandemente, que possam ter luz, direção, que possam ter um posicionamento, Senhor, de acordo com o que o Senhor Jesus amado tem para cada um de nós. Dá-nos, Senhor, sabedoria e discernimento para organizarmos o nosso tempo, para vivermos, Senhor, embaixo da Tua proteção, da Tua luz, da Tua direção, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos por este momento. Gratidão, Senhor, gratidão. Louvado seja o Senhor, queridos, por mais esse momento, por mais essa palavra, que o Espírito Santo possa continuar falando, em cada coração, em nome de Jesus. E até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. E vamos nos organizar. Organizar para gravar o devocional mais cedo, para dormir mais cedo, para descansar mais, para aproveitarmos mais a vida com o que realmente importa, queridos? Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus, na paz do Senhor, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Beijo, beijo. Fique com Deus.